dia, galerinha, tudo bem? Vamos de história. História meramente ilustrativa, fictícia. Nossa, a moto é fogo. Entende? É meramente ilustrativa, fictícia. Vou dar um conselho para as famílias: conversem mais. Realmente, as famílias estão precisando conversar mais. Vamos analisar tudo que eu inventei para dar vamos dizer, uma visão. Para dar uma visão mais, vamos dizer, melhorar a união familiar. Porque eu digo, por experiência própria, a família Fernandes nunca houve diálogo. Sempre havia todos falando, mas ninguém parava para ouvir o outro. Deixando bem claro, tudo esse texto é fictício, é meramente ilustrativo. Porque eu digo que a família Fernandes nunca houve diálogo. Sempre havia todos falando, mas ninguém parando para ouvir o outro. Vou dar um exemplo, deixar bem claro que tudo é meramente ilustrativo, para mostrar a questão do diálogo dentro das famílias e procurar ouvir mais do que falar. Vamos ao exemplo. Se você tem uma pessoa idosa que tem vários problemas e só uma cuidava, mas essa uma nunca pedia ajuda a ninguém, depois os outros só reclamavam. Certo que todos estivessem reunidos, ela deveria falar o que se passava, né? Contar, dividir, compartilhar, para que todos ficassem cientes e ajudasse. E tudo fosse colocado em verdade, como eu já falei. Vamos dizer, a família unida teria ajudado a ela. O que tudo era esclarecido, dúvidas, situações, etc. Como eu falei. Mas não todos achavam que estavam com a verdade. Que sinceramente, ninguém. Na minha opinião. Ninguém realmente sabia essa verdade. Qual verdade? Que a família toda Fernandes não havia comunicação entre todos os membros. Por quê? Por que não havia? Porque assim, havia falta de diálogo, como eu falei. Porque se houvesse muitas situações, haviam sido esclarecidas com diálogo, modificado, com um fato. Deixar bem claro, é meramente ilustrativo. E o fato de vamos dar nomes a esses personagens. Não é real, como eu falei. É meramente ilustrativo para ela entender sobre diálogo entre todos os membros da família. Só para entender sobre diálogo dentro de uma família. Pegar o nome da telenovela Américas. Bem claro, são nomes fictícios. Não são reais. Lorinda e Zaqueu, que são bisnetos da amada, que os pais roubaram dos outros herdeiros legítimos parte de herança, colocando os personagens Lorinda e Zaqueu como herdeiros legítimos da amada. Mas como não são bisnetos. Os pais desses personagens jogando toda a culpa em uma outra pessoa, que seria nosso personagem agora, Tatiane, para se safarem como coitados, que foram meramente usados como cobaias. Ao vermos esses exemplos, como foi citado, o que faltou? Na família para julgarem que Tatiane era culpada de jogar os bisnetos como herdeiros. Ela não sabia de nada. Mas o que faltou? Diálogo dessas outras pessoas da família Fernandes. Conversar com o parente, perguntando sobre tudo o que estivesse com dúvidas. E não só acreditando em uma situação que fizeram eles acreditarem. Na maioria das famílias, o que falta é diálogo, que tudo se resolve, tudo se entende, tudo se encaixa. Com essa história, quero deixar para analisarem, mudar as atitudes de suas famílias, como diálogo. E fora desse assunto, parando para analisar,
Mas depois eu continuo. Como eu estava falando, o diálogo é muito importante. Nessas duas situações, a personagem cuidava sozinha da mãe. E só que ela não compartilhava as situações para que os outros ajudassem, certo? E na outra situação, os pais levaram a amada para o cartório, fizeram tudo escondido dos outros herdeiros e colocando os bisnetos Lorinda e Zaqueu como herdeiros legítimos, como se tivessem nascido da amada, mas não nasceram, eram só bisnetos. E jogando a culpa na outra personagem, que seria a Tatiane. Deixar bem claro isso. Mas agora eu vou deixar uma mensagem de reflexão para vocês. Parando para analisar, os seres humanos dessa terra são tão ligados a dinheiro e aos bens materiais. Realmente, são ligados a dinheiro e bens materiais. Só uma coisa que eles não são ligados, jamais, não são tão ligados: a Deus. A Deus. Porque Deus renuncia a bens materiais e dinheiro. Ele só quer você. Só quer você. Do jeito que você é, da pessoa que você é, da sua personalidade, do seu carisma, do seu caráter. Assim. Deus só quer você assim. Não quer teu dinheiro, não quer nada. Não quer tua fama, não quer nada. Só você. A sua fé e a sua devoção.